Olá, meus irmãos, povo abençoado, estamos de volta com o nosso Pastor César, o nosso podcast Café com Deus, teologia e vida cristã para abençoar a sua vida, assuntos atuais, temas teológicos que vão enriquecer o seu conhecimento, agregar informação de qualidade para a sua vida. Pastor César, seja bem-vindo ao episódio 2. Glórias a Deus por esse dia especial. Eu poderia dizer bom dia, boa noite, boa tarde, boa manhã, vale, né? Porque eu não sei a hora que você está aqui com a gente, mas de você estar aqui com a gente, só de estar aqui com a gente, é muito bom saber disso. Deus nos abençoe. Seja bem-vindo, Pastor César. Alegria. O pessoal já te conhece, né? Amém. É uma alegria estar conosco aqui. Sempre aqui no nosso estúdio para brilhantar a nossa conversa. Aqui não é debate, é uma conversa, né? Uma conversa, uma troca de informações, Isso. um alinhamento teológico e doutrinário. Nós estamos então com o episódio 2 do podcast que nós começamos sobre igrejas intoxicantes. Pastor César. Intoxicação religiosa. Nós estamos vendo isso, Pastor César? Vamos comentar de novo aqui para os nossos internautas? Estamos vendo, está diante de nós, cada dia mais é grave essa situação e que se alastra, né? Porque é cumprimento das profecias, mas eu sempre falo assim, pessoal, em Mateus 24, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, ele não disse que aumentaria, se multiplicaria. O amor de muitos se esfriaria. Eu fico estarrecido diante dessa profecia, mas eu não quero que aconteça comigo isso. Eu não quero fazer parte do cumprimento dessa profecia, Sim. do amor se esfriando. Então, há uma profecia muito forte pelos profetas, por Jesus Cristo nosso Senhor, que é o Verbo encarnado, e pelos apóstolos, acerca desse tipo de situação, desse modelo de liderança e igreja tóxica, e que nós estamos aqui para denunciar e trazer luz também e esclarecimento para o povo de Deus. Essa é a palavra para o nosso internauta, uma denúncia. Amém. Uma denúncia para que você compare, para que você tenha o filtro. Qual é o filtro principal, Pastor César? Bíblia. Exato. Não tem como, é Bíblia. Eu quero aqui, nesse episódio 2, trazer para você a frase do Rick Joyner, que eu falei no primeiro. Talvez a pessoa está assistindo o 2 agora, Pastor César, e não se inteirou ainda do primeiro. Mas o Rick Joyner, ele escreveu o seguinte: no passado muitos morreram pelo cristianismo e no presente milhares morrem de cristianismo. O que fazer então quando há morte em nosso evangelho? Provavelmente o espírito da religiosidade tem causado mais dano à igreja do que os movimentos como Nova Era e todas as outras seitas juntas. Porque a característica principal, Pastor César, que a gente tratou, que é a questão sorrateira, silenciosa da intoxicação doutrinária que está presente em muitas igrejas. E eu não quero aqui tratar em tom pejorativo para você internauta, né, Pastor César? Não tratarmos em tom pejorativo falando das igrejas sérias, dos homens de Deus sérios, de líderes sérios, mas daqueles que não são sérios, de igrejas que não são sérias e estão produzindo uma geração de pessoas intoxicadas que de fato estão sofrendo e morrendo de cristianismo. Pessoas estragadas, né? Estragadas. Na sua vida, na sua fé. Pode esticar o seu comentário, Pastor César. E é interessante, eu vou até citar esse livro aqui, do Philip Yancey, né? Comentávamos dele no carro, né, pastor? Isso. Vindo para cá. Alma sobrevivente. Sou cristão, apesar da igreja. Esse autor, ele é jornalista e ele não se diz teólogo, mas faz um trabalho interessantíssimo como autor, premiadíssimo. Tem alguns pontos, não nessa obra em si, mas das proposições de Philip Yancey em que eu entro em discordância e até normal, mas nessa obra ele está tratando sobre 13 personalidades que ajudaram a alma dele sobreviver no processo da sua vida espiritual. E ele nasceu e cresceu até um determinado ponto no sul dos Estados Unidos,
numa igreja extremamente racista. Do púlpito era ensinado esse preconceito, esse crime, esse pecado hediondo, e ele foi formado nesse contexto, até que ele vai crescendo, amadurecendo e percebendo o tamanho da intoxicação que ele estava naquele modelo de igreja. Para dizer que realmente essa frase, que na verdade é um axioma desse autor, é muito realmente preciso, cirúrgico, que o cristianismo, na sua origem, tivemos muitos mártires, mas ao longo da história, muitos morrem por causa do cristianismo. Então, que Deus nos ajude para que esse podcast chegue para você como uma esperança, que há esperança. Existem igrejas sérias. Nós não podemos generalizar. Sim. Olhar assim, vamos falar de esporte? Todo torcedor é vândalo. Não. Alguns torcedores são vândalos, eu diria até criminosos. Todos os padres são pedófilos, como se costuma rotular. Não é verdade. Pastores... Todo pastor é ladrão. Ladrão. Se fala. Exatamente. Não é possível nós generalizarmos. Eu perguntaria a você, você conhece todos os padres? Todos os pastores? Então, assim, não dá para generalizar. Para dizer que eu tenho esperança viva de que nós temos no Brasil uma igreja séria, uma igreja que faz um trabalho social maravilhoso, mas igreja não é só trabalho social, porque temos instituições filantrópicas brilhantes que não carregam rótulo de religião nenhuma. Então, a igreja não é só uma instituição de filantropia, porque senão Jesus teria morrido em vão para redimir apenas o aspecto social do ser humano. Não, nosso problema é o pecado. E é Jesus Cristo, na sua vida, obra, morte e ressurreição, que resolveu esse problemão. Muito bem. No finalzinho do programa passado, nós falamos das colocações do pastor Kurt Grayson e da Jen Johnson. Eles fizeram uma obra conjunta sobre cura para traumas emocionais, e eles falam ali um tópico específico para lideranças. Eu fui ver a pesquisa dele, e a pesquisa realmente é interessante. Então eu falei sobre as mágoas ocultas que líderes às vezes carregam, porque às vezes você não entende, pastor César, o comportamento do teu líder no púlpito. Isso é muito importante. Aquele comportamento não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a igreja em si, mas ele traz um comportamento, e esse comportamento é um comportamento de uma mágoa oculta, de algo que ele trouxe da história de vida dele, e ele quer imprimir isso na igreja, causar uma impressão no sentido de pôr uma identidade que ele recebeu de uma herança familiar. Igreja não é herança familiar, pastor César. Não é herança. A herança da igreja é a doutrina dos apóstolos. Me corrija o senhor. Não, exatamente. A herança da igreja é a doutrina de Cristo. Então, às vezes o líder, ele quer impor uma marca pessoal na igreja que não tem nada a ver. A gente sabe que a igreja, ela tem nuances, ela tem vertentes, que ela é inspirada no seu líder. Isso não está errado. Ela tem uma preeminência, ela tem uma valorização, ela tem o que Paulo diz lá em Hebreus, né? Ela respeita o seu líder. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando o líder ele tem um comportamento errático e ele acaba intoxicando a sua igreja, e a igreja vai sofrer por conta dessa intoxicação, que eu disse no podcast passado, que é a síndrome do neném rei. Ele é o bebezinho, carregado, o reizinho, quando ele quer ser, mas quando não, ele é pai e mãe. Então ele é duro na sua exigência, na sua atitude, e ele pode trazer prejuízos espirituais para os seus liderados, pastor César. E, consequentemente, para a sua igreja. Então, ele vai imprimir uma forma de conduta para a igreja que não é bíblica, que não é doutrina dos apóstolos. Então, eu falei sobre isso no podcast anterior. Mas vamos hoje para os ensinamentos filtrados.
O Kurt Grayson, ele diz o seguinte, que até os pastores que se empenharam para ser eruditos ou imparciais, nós corremos esse risco, pastor César? Corremos o risco, não quer dizer que a gente está fazendo isso, Sim. mas a gente corre o risco de sermos eruditos ou imparciais. Descobrimos que os nossos ensinamentos bíblicos são filtrados a partir das nossas experiências pessoais. E aí que mora o perigo. Porque as nossas experiências pessoais podem estar repletas de negação, de culpa, de isolamento e reações iradas. O senhor já viu líderes irados no púlpito? Já vi. Tem alguma Já história vi. em particular? Olha, essa situação colocada aqui na introdução desse nosso encontro é muito, muito importante. Porque um líder amargo, e eu vou dizer para vocês, nós temos muitos líderes amargos. Porque, veja, a vocação pastoral é uma vocação nobre. Paulo diz que é excelente, né? Quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Episcopado, o bispo, ali é um sinônimo de pastor. E é excelente. Mas existem pastores, meu pastor Rulli, que talvez não tenham essa vocação, não foram chamados para tal, e no decorrer do caminho, da jornada, perceberam que não tem chamado para isso. Mas o que fazer? Recuar, declinar, abandonar? E continuam frustrados, amargos, não conseguem se ver nessa condição e, portanto, a reação e a maneira como que esses líderes lidam com o rebanho é bastante complicada, já que o indivíduo não gosta de estar ali, não tem prazer de estar ali, não se vê naquele lugar. Então, existe coisa mais desagradável do que todo santo dia você estar num lugar que você não gostaria, num papel que você odeia, numa condição que você rejeita. É traumático. Muitos pastores são amargos porque não têm vocação e por alguma razão, e aí tem uma série de variantes, se colocaram nesse lugar e hoje o rebanho sofre. Mas existem pastores também vocacionados, chamados por Deus, que respondem com seriedade, que sofreram no processo algum trauma também na lida ministerial, e isso às vezes pessoal, é uma questão pessoal, às vezes na dinâmica da igreja e que afetou o coração deles. Por exemplo, o apóstolo Paulo sofreu uma rejeição muito grande por parte da igreja de Corinto. Parte da igreja não reconhecia Paulo, era influenciada ou influenciado por falsos apóstolos que se intrometeram ali naquela igreja e fizeram chacota com o ministério apostólico de Paulo. E Paulo sentiu isso no seu coração. Ele chega a dizer assim, olha, os estranhos me terem como herege, como um impostor, tudo bem, mas vocês, eu gerei vocês. Então veja, existem, primeira categoria, pessoas que não foram chamadas e se colocaram nesse lugar, portanto são frustrados e amargos e acaba repassando isso para a igreja. Segundo, pastores que foram de algum modo feridos pelo rebanho ou pela dinâmica dessa situação, estão em amargura e acabam refletindo também na lida pastoral. E terceiro, aquilo que já foi posto até no podcast anterior, antecedentes de padrões da família que esse indivíduo carrega e acaba replicando e afetando a igreja de uma maneira tóxica e de uma maneira complicada. Muito bem. Querido internauta, nós estamos aqui norteando algumas informações e não é somente aquilo que a gente leu, pastor César, que a gente pesquisou, a gente viveu. Você já contou em outras situações aqui que você viveu, inclusive um episódio de trauma religioso. Você veio de uma herança de trauma religioso. Você acompanhou um pouco da minha história, nós nos conhecemos
Acho que foi em 2007 ou 2008. Eu não me lembro exatamente o ano que nós nos conhecemos, mas acho que foi por aí. Não me recordo que entre a minha 2006, memória... acho que foi entre 2006 Por aí. 2007, no mais tardar. Mas eu vivi, pastor César, durante 7 anos, uma liderança abusiva. Eu fui para uma igreja, e aqui eu não vou dizer o nome, onde eu vivi tudo isso que eu acabei de dizer. Eu vivi um pastor que negava, que tinha culpa, se isolava e tinha reações iradas. Eu fiquei durante quase 7 anos nessa igreja. Eu vivi um tempo... Eu não sou vítima do trauma religioso, porque eu já tinha uma cultura bíblica, eu já tinha uma formação teológica. Eu me desvencilhei, porque eu fui tentado... foi tentado me colocar nesse pacote de trauma religioso, mas rapidamente eu saí de lá e me recuperei devido à minha formação teológica. Você já estava blindado, né? Blindado, tinha conhecimento e tinha uma fé madura. Mas se eu não tivesse a boa formação teológica e uma fé madura, eu teria sido engolido, como eu vi muitas pessoas terem sido engolidas pelos traumas que essa igreja causou. Então eu vivi um período nessa igreja, eu acredito que foi um tempo de experiência, de muito amadurecimento para mim na questão teológica e doutrinária, mas eu convivi com um pastor que ele tinha muitas características de um líder ruim. No começo, na vivência com ele, se mostrou ser uma pessoa muito amiga, muito empática, muito... acolhedor, mas com o tempo ele se revelou. E quando aconteceram alguns problemas internos daquela igreja, ele colocou aquela ira para fora. E ele maltratou muita gente, muitos pastores, muitos obreiros de outros escalões ministeriais e membros que eram assim expulsos, sem direito a diálogo, defesa, aconselhamento. Eu vivi um tempo precioso ali no sentido de aprendizado, uma escola, naquela obra. Eu pude aprender, e quando Deus nos levou para os caminhos que a gente se encontra hoje, já há 17 anos, na nossa igreja AD Promessas, eu pude entender caminhos que eu não queria para a minha vida. E aprender ou ensinar com a minha história outros líderes, outras pessoas, e trazer conselhos que eu vi coisas boas em outras situações e dizer, isso aqui, ó, eu vou contar para vocês, mas ó, isso aqui eu não quero para o meu ministério. Então eu procurei ser o mais bíblico possível e o mais correto possível. Então, estamos falando aqui dessas situações dos ensinamentos filtrados que precisam os pastores, os líderes aprenderem ou se reciclarem. E nesse, tanto no teu exemplo, né, de uma escola, quando a gente fala escola, a gente não está dizendo que é uma boa escola, né? É uma coisa que não devia acontecer, mas acontece e é triste, é lamentável. E anteriormente, o senhor citava sobre o perigo de nós colocarmos muito de nós mesmos na nossa liderança, no sentido de não ser um filtro bíblico. Eu tenho certeza que todos nós temos pressupostos. Não tem como, porque nós temos uma vivência, nós temos uma história, nós temos uma lida toda aí, e sempre isso escapa no meu jeito de ser, no meu jeito de falar, no meu jeito de interpretar as coisas, mas sempre colocando as lentes de Jesus, a lente do Evangelho, para nós podermos ler a realidade, ler a igreja, o rebanho, uma família, um aconselhamento à luz do ensino de Jesus. E evitando ao máximo essa construção de uma história, esses traumas, essas dores, essas frustrações. Para quê? Sabe aquela história da menina que fala assim, eu não quero ser igual minha mãe. E quando se casa é igualzinho a mãe. Ou o rapaz também. Então, às vezes, nós não percebemos que aquele processo ruim, como o senhor falou, Deus já tinha te dado realmente estrutura bíblica, teológica e experiência para ter fibra para lidar com aquela situação e não ser influenciado a fim de repassar. E eu posso falar para vocês,
não repassa mesmo, porque tá indo para 20 anos que eu sou pastoreado pelo meu pastor Marcos Rulli, e eu só agradeço a Deus, porque realmente o que eu aprendo são essas lições da vida, da experiência, e no final não faça isso, não vá por esse caminho, porque isso não funciona, isso não é evangelho, e eu agradeço a Deus. Pastor César, obrigado. Eu costumo dizer também para os irmãos da igreja que eu pastoreio, eu estou pastoreando a igreja de Osasco há 17 anos. 17 anos pastoreando a mesma igreja. E eu digo para os irmãos assim, irmãos, eu estou aqui pastoreando e eu não sou o dono da igreja. Eu estou pastoreando esta igreja até o tempo em que Jesus quiser que eu esteja à frente desta igreja. Até enquanto os meus dons servirem esta igreja. Porque a partir do momento que Deus disser que eu não vou mais pastorear aquela igreja, ele vai me levar para um outro lugar, para um outro caminho. Seja uma outra igreja ou um outro dom, uma outra vertente dos dons espirituais. Isso. Porque eu não sou pastor ou não estou pastor por conta de estar à frente desta igreja, porque eu já era antes de não ter uma igreja em que eu fosse o pastor titular. Então eu sempre digo para os irmãos, nós estaremos aqui no tempo exato, nem um minuto a mais e nem um minuto a menos do tempo em que Jesus queira que nós, eu e minha esposa, estejamos à frente da igreja. Então eu sempre digo isso para os irmãos. Então os meus dons são para servir a igreja de Cristo. Isso. Então é importante o líder, o pastor, saber que ele é bênção para aquela igreja. Porque às vezes é o tempo de fazer uma mudança. Às vezes é o tempo de fazer uma reciclagem, às vezes é o tempo de mudar. E muitos líderes, eles se auto-endeusam ao ponto de dizer o seguinte, eu estou aqui, eu sou a autoridade maior, e se eu não estiver mais à frente, vai acabar tudo. Sem mim nada podeis fazer, né? Exatamente. Só que quem disse isso foi Jesus. E nós somos nós. Nós somos seres humanos e somos falíveis. Então, eu não quero ficar e ser, pastor César, alguém que prejudique mais a minha igreja do que ajude ela. Exatamente. Então, todo líder, todo pastor deve ter essa sensibilidade. Eu esqueci esse tópico é para pastor, né? Eu acho que a gente está na direção do Espírito aqui, né? Esse tópico é para o líder entender que ele não pode estar um minuto a mais nem um minuto a menos. Isso. Ele deve estar no centro da vontade de Deus e realizando a vontade de Deus para que a igreja não seja intoxicada, porque ele já está cansado disso. Exatamente. Ele está cansado, mas ele precisa estar ali por N motivos, eu não quero aqui expor motivos, ele precisa daquilo ali, então ele está fazendo de mau gosto, está fazendo ali empurrado, e isso é prejudicial. Porque a igreja, se ela é de fato de Deus, o líder precisa ter a sensibilidade e saber o momento de parar. Não é isso, pastor? Exato. Quer ponderar alguma coisa sobre isso? Exato. E aí, esse líder que passa do ponto, começa... Essa é a palavra, passa do ponto. Começa a refletir na pregação e na liderança a sua amargura. A sua amargura. Não tem paciência, perde a paciência rapidamente, é explosivo às vezes, tenta fingir que não, mas é explosivo dentro de casa, começa a afetar a família, porque não tem como, né? É aquilo que alguém disse, é possível enganar pouca gente muito tempo, muita gente pouco tempo, mas todo mundo o tempo todo não dá. Então, é necessário ter esse discernimento para que não ultrapasse ali o tempo e de repente comece a, me perdoa a expressão, vomitar na igreja os seus rancores. Sim. Isso é muito triste e acontece. Lembrando para o nosso internauta que nós estamos tratando desse tópico de igrejas intoxicadas, igrejas doentes. Tem a ver com a liderança. Totalmente. Não estamos falando de membresia, estamos falando de liderança. Porque a membresia não influencia o líder. Uhum. É o líder que influencia a membresia. Então, agora nós vamos para o tópico, de fato, finalizando aqui, e aqui a gente vai gastar um pouco mais de tempo. Igrejas doentes, pastor César. Uma igreja pode ficar doente ou até nascer doente, e aqui o negócio é grave, porque foi começada
fundada pelos motivos errados? Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, hein? Difícil de responder. De 1 milhão. Porque assim, meu Deus do céu, isso é assustador, né? Paulo dizia, né? E eu tomo para minha vida, que aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Mas, infelizmente, igrejas e ministérios têm sido levantados baseados em motivações totalmente equivocadas. Discordâncias equivocadas. Totalmente. E aí tem disputa, vaidade, poder, dinheiro. Entra um combo maligno que faz com que determinados homens iniciem uma obra e... Uma obra nova. Exatamente. Só que suposta direção de Deus. Normalmente, Deus me revelou, Deus falou comigo, Deus mandou e tal. Agora, uma coisa importante, pessoal. Eu sempre tenho para mim um princípio que eu levo para minha vida, porque a ética é algo precioso na vida do homem que tem compromisso com a palavra de Deus e compromisso também com o caráter. Nós conhecemos mais uma pessoa quando sai do ministério do que quando entra. Então, a saída não só do ministério, da nossa vida. Sim. Dependendo do jeito que a pessoa sai da nossa vida, ali você realmente a conhece. Portanto, preste atenção na maneira como a qual determinados pastores e líderes romperam e, em nome de Deus, fundaram uma obra. Eu costumo dizer, e eu tenho na sala, lá no meu escritório pastoral, colocado lá, realmente, porque eu me alegro desse testemunho. E eu não falo isso com glória, não, porque eu acho que isso aí é obrigação de todo ser humano que tem pudor. É justamente o documento da igreja que eu fazia parte, assinado pelo pastor-presidente, pelo pastor local, pelo secretário da convenção. São assinaturas realmente assim que valem muito para mim, porque aquele documento, ele atesta a minha idoneidade durante os 12 anos que eu estive naquele ministério. Ou seja, quando você recebe uma carta de recomendação da sua convenção local, do seu pastor-presidente local e do secretário dessa convenção, por mais que seja um papel, e isso aí alguém pode dizer assim, não vale nada. De fato, não vale nada, mas quando você realmente leva a sério determinadas transições na sua vida, você faz questão de que realmente as coisas sejam feitas debaixo da luz do Evangelho de Jesus, da ética de uma denominação, de protocolos de convenções das nossas igrejas, de modo que a saída desse obreiro, desse pastor, desse líder, seja uma saída da maneira com a qual ele entrou. Né? Não importa se houve ali alguma situação A ou B que fez com que ele deixasse aquela igreja, mas a maneira como esse líder sai fala muito do tipo de líder que vai começar uma nova obra. Pastor, ele já está intoxicado e vai intoxicar outros, porque às vezes o motivo dele, a motivação é boa, mas o propósito está errado. E eu tenho aqui uma outra pergunta. Muitas divisões na igreja têm a ver com. Muitas divisões na igreja têm a ver com. Eu ouvi muito essa frase de colegas pastores, você já deve ter ouvido também. Pastor, eu estou saindo porque Deus me mandou começar uma obra nova. Um trabalhozinho pequeno, é uma coisa simplesinha, uma coisa assim, bem tímida, mas assim, é algo que Deus colocou no meu coração e eu vou seguir, eu vou fazer esse trabalho. Então a gente tem uma mansidão nas palavras, uma sutileza, parece um motivo ser bacana, parece ser altruísta, mas muitas dessas divisões, essa separação, porque geralmente quando esse obreiro, essa obreira sai, ele tem amigos. E ele acaba levando amigos que gostam dele ou dela, tem uma certa popularidade, um conhecimento. A gente sabe que acaba indo.
acaba indo junto. Para começar esse novo trabalho. Não, é um trabalho mais simples, é uma coisa mais tímida, mais acabrunhada e tal. Mas muito disso, pastor, tem a ver, por exemplo, com soberba, orgulho e prepotência de um líder, por mais humildade que se imposte nas palavras. Normalmente, não diria normalmente, eu vou recuar. Porque existem casos que as pessoas se desligam do ministério nessa mansidão, pseudo-mansidão. Jesus disse Perfeito, que pseudo-mansidão. se a luz que em ti há forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Como é que uma luz pode ser trevas? Quando a luz está a serviço do diabo. É a piedade a serviço de Satanás. Então, as palavras são mansas, são dóceis. Uma roupagem, uma vestimenta. Tudo bonitinho. Mas a motivação é uma motivação carnal e luciferiana. Eu recuei porque eu disse desse primeiro exemplo de sutilidade, mas existem também aqueles que já saem atirando com os 2 pés nos peitos, que saem fazendo um estrago terrível. Então existem as duas possibilidades. Agora, vamos considerar o seguinte aqui, pessoal, para que haja realmente assim uma visão mais completa e panorâmica desse ponto que é muito importante. Deus pode direcionar alguém para se desligar de uma igreja séria e começar uma obra? Sim. Pode totalmente. Nesse sentido, a saída tem que ser decente, tem que ser cordial, tem que ser nobre. Porque a gente falou do tom ruim da história, mas vamos falar do tom correto. Do tom correto. Que não é errado fazer isso. Nós não vemos isso na Bíblia. Exatamente, Não vemos. A Bíblia disse, ide e pregai o evangelho. Sim. Agora, nós devemos considerar a maneira com a qual esse obreiro, essa família sai. Qual o espírito que está por trás disso? Isso. E aí começa uma obra e também uma coisa muito séria, meu pastor Marcos Sully. Esse obreiro, se for um homem sério, um homem de Deus, ele vai sair e se desligar desse ministério sem atacá-lo, sem difamá-lo, sem criar situações. Ele vai seguir a vida dele e vai prosseguir. Agora, o que nós vemos? Pessoas rompendo uma ruptura violenta e com espírito amargo já. Um espírito realmente assim de um sujeito que está disposto a vencer na vida ministerial para exibir o seu troféu vaidoso, como se fosse realmente estou certo e eles estão errados. É nós contra eles num movimento carnal, como disse o apóstolo Tiago. Esse tipo de sabedoria é animal, terrena e diabólico. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor, há duas vertentes aí, eu quero voltar um pouquinho também como você retroagiu. Eu quero retroagir em relação a essas divisões que às vezes acontecem. Duas situações. Primeiro, o motivo errado, discórdias. Sim. Discórdias. Quando os liderados ou um líder médio discorda do seu líder maior. Discordâncias pessoais, a gente sabe que geram divisões. Sim. E vão ter ali uma vertente do cara que sai atirando. Você falou, sai atirando, falando mal e tal, porque há uma discórdia pessoal. O motivo bíblico não está em questão. Isso. Ele pode até inventar umas mentiras, ela inventar umas mentiras, falar que teve, mas não teve. Isso. Esse é o motivo errôneo, que seria uma discordância pessoal ou pragmática da forma como ele está conduzindo o trabalho, porque a pessoa quer prestígio, quer holofotes, quer refletores e não espaço. tem. Quer espaço e não tem. Então ele vai sair porque vai sufocar ele ali, porque tem um líder maior. Então a gente sabe que esse tipo de disputa na igreja tem, e isso intoxica a igreja inteira. Exato. Né? Esse é o motivo ruim. Agora o motivo bom, que seria o motivo teológico. Se a igreja que você está, ela está sendo antibíblica, ela está cometendo heresias, o pastor está ensinando coisas que a Bíblia não ensina, ou distorcendo, isso foi fruto de vários podcasts que nós temos no nosso canal, né, pastor César? Exato.
quando a doutrina progressista, liberalismo entra na igreja, um crente inteligente, um crente que tem teologia, uma boa teologia, o leigo, um obreiro que tem uma boa teologia, ele não vai concordar com o erro. Então ele vai sair. Então nós estamos falando daqui da outra vertente de você sair de uma igreja quando ela está te fazendo mal. E é disso que a gente está falando aqui. Exatamente. Comente, pastor César. Exatamente. Aí, nesse caso, nós ficaríamos com o axioma de João: sai dela, povo meu. É verdade. Sai, diria o paulista, vaza, porque aí realmente pode comprometer a tua saúde espiritual, a tua família, o teu ministério. Nesse caso, realmente, não pode se perder tempo com a esperança messiânica de salvar aquele ministério. Muita gente faz isso, meu pastor Marcos Rulli. Eu não estou lá porque Deus me disse, né, que eu tenho que ficar lá e tal, e fica esperando ser o Messias, o Salvador da pátria. Não vai conseguir. E como diz minha esposa, cuidado, porque o Salvador sempre morre no final. Então, não funciona. A melhor opção é sair. Muito bem. Conclusões, pastor César. Nós estamos indo já para os... E o tempo passa, hein? Voa. Voa. Conclusões. Qual o caminho para um retorno? Qual o caminho para o retorno à originalidade? É possível pastores feridos poderem ajudar a curar outros? Pastor, eu creio que sim. Eu já respondo essa pergunta, eu creio que sim. E o Kurt Grayson, ele colocou de forma muito clara, dizendo que restauradores feridos. Eu creio que Deus pode levar pastores, homens e mulheres, líderes, pastores, ministérios de louvor, grandes missionárias, grandes cantores que estão liderando alguma coisa na igreja. Eu creio que se eles foram feridos, eles podem ser restaurados. Mas eu pergunto, o grande questionamento é: você está disposto? É isso aí. Você está disposta? Qual a disposição que esse líder tem para ouvir um outro líder, para ser tratado nessa área? Eu estou trabalhando, pastor César, num material, estou trabalhando num livro, já estou aí com praticamente quase aqui 80 páginas escritas, um livro onde já estou tratando sobre a saúde mental dos pastores e líderes. Estou trabalhando nesse livro e eu creio que pouco tempo aí vamos concluir, já vamos submeter ao exame de uma editora para acurar o nosso material. Eu estou reunindo informações que vão ser bênçãos e tratamento para líderes nessa área. Porque eu acredito sim que eu e você fomos vítimas de traumas religiosos. Os traumas religiosos, eles estavam nas nossas igrejas, eles tentaram nos engolir, mas de alguma forma Deus nos deu o conhecimento, a sabedoria e a fé e uma maturidade espiritual para que a gente pudesse sair desse trauma, pastor César, com algumas marcas, mas assim, o mínimo possível. Isso. Nós vivemos isso. Exato. E eu ouvi uma frase muito importante, eu acredito que é do Madaleno, pastor Madaleno, que ele diz: curando e cuidando, cuidando e curando. Então, é esse o processo. Eu passei por traumas e por frustrações incríveis, mas Deus nos cura. E Deus nos cura e nós cuidamos. E nós cuidamos e curamos. E assim sucessivamente. Eu me recordo, e o senhor conhece bem esse quadro, que quando houve uma situação complicadíssima numa região que eu pastoreei, eu estive ali, e o meu coração se quebrou quando houve um episódio de cisão, e sangrei demais, sofri demais, e é claro que é equivalente ao tanto que a gente se entrega e ama por amar verdadeiramente aqueles irmãos e irmãs. E quando meu coração se quebrou, eu fui orar ao Senhor, pedir força ao Senhor diante daquela dor, daquele sofrimento, e Deus foi cuidando da minha alma e do meu coração. Então, eu sempre procuro
pedir a Deus, como disse o salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque Davi, um belo dia, ele teve uma ideia genial. Eu vou construir uma igreja. Veja, ele não disse que iria construir algo que confrontasse ou afrontasse, melhor dizendo, ao nosso Deus. Não, vou construir um templo, porque eu moro num palácio e Deus está nesse tabernáculo que é uma tenda. Isso não pode. A motivação é excelente, o propósito nobre, só que Deus disse, eu não quero. Então existem propósitos excelentes e ideias geniais, só que Deus não está nisso. Nós devemos sondar o nosso coração e pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, para que de repente a gente tome uma decisão em nome de Deus. Aparentemente a gente está dizendo para si mesmo e para os outros que a nossa motivação é séria e que nós vamos escrever uma outra história e vamos fazer uma situação totalmente inédita aqui, quando na verdade é um coração quebrado, é um coração rebelde, é um coração carnal que se rebela de uma maneira sutil, como o senhor colocou agora há pouco, sutil, sorrateira, e aí, de repente, está envolvido num projeto que Deus não pediu, que Deus não assinou, que não tem nada a ver com a direção do Espírito Santo. E é claro que, como disse Gamaliel, de uma maneira tão sábia para aqueles líderes no início da igreja, não mexe nisso. Se for de Deus, permanece. É verdade, verdade. Muito bem, finalizando aqui, restauradores feridos, uma explicação um pouco mais aprofundada para você. São aqueles que reconhecem, pastor César, reconhecem e alteram a sua bússola no sentido espiritual, moral e emocional. Ou seja, você não precisa abandonar o seu dom. Exato. Se você é pastor, Deus não está pedindo que você abandone o seu dom, porque o pastorado é um dom. Ser professor é um dom. Ser um cantor é usar o dom que Deus nos deu. Então, reconhecermos que nós precisamos alterar a nossa bússola espiritual, moral e emocional, que decidimos por um caminho de bênção e de vida. Então, nós estamos aqui, como pastores, com muita sensibilidade de Deus e medindo as palavras que a gente está entregando aqui. Com certeza. Para não ofender. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9, olha o que ele diz. O meu poder, diz Deus para Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Então nós líderes, nós estamos em posição de autoridade? Estamos. Nós temos preeminência na igreja? Temos. Temos o respeito do povo? Temos. Temos o brilho da liderança? Temos. Estamos diante dos holofotes? Estamos. Não podemos ignorar. Com certeza. Não quero. Estamos muito sério isso. Estamos aqui diante de um monte de holofotes agora nessa filmagem, né? Aqui do podcast. Nós estamos diante do holofote da igreja. Não há como negar. Então, Paulo está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, reconheça. Se você não quer intoxicar, não se intoxique também. Então, você tem que entrar pelo caminho de cura, de libertação. Eu escrevi, devemos deixar as máscaras, todos os artifícios humanos usados para encobrir os nossos erros. E voltarmos a um caminho de cristianismo puro, simples, sadio e motivador de outras pessoas, pastor César. Exato. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Isso vale para os líderes e vale para os cristãos. Porque nós, como cristãos, eu não sou pastor, eu não prego, não canto, mas você é um membro de uma igreja e você influencia outras pessoas. Você tem que estar bem. Você tem que estar curado também. Certo pastor disse, igrejas devem ser hospitais para pecadores, em vez de hotéis para santos. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a igreja não é um holofote para os santos. A igreja é um lugar de restauração. E eu concluo aqui, dizendo o seguinte, a nossa missão como pastores e líderes, e eu creio assim ensinarmos a Bíblia, pastor César, e liderarmos com transparência. Se a gente fizer assim,
Deus é conosco. Amém. Não seremos enganados e não vamos ter que ouvir do Senhor Jesus aquela frase que todo pastor tem medo, né? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que coisa, hein? Pastor César, conclui aí. Eu quero deixar gente. 2 considerações aqui. Uma destinada aos pastores e líderes Sim. e pastoras também. Outra aos pais. Começando pelos pais. De repente, o teu coração, papai e mamãe, se amargurou por algum episódio ligado à igreja. Cuidado ao passar isso à mesa com seus filhos. Contaminar os teus filhos, Sim. os pequeninos. Converse isso com seu esposo, com a sua esposa no particular. Evite intoxicar os seus filhos com esse tipo de coisa. Amanhã ou depois, essas crianças crescem. E crescem com tudo quanto ouviram à mesa dos seus pais. E qual é o resultado? Normalmente, se distanciam. Se fez mal para os meus pais, eu não quero isso para mim. Questão óbvia. Portanto, meu primeiro recado aos pais é esse. Tome muito cuidado. Você está, de repente, agitado, está irado, fala em alta voz e fala nome de pessoas dentro da sua casa. Seus filhos estão ouvindo Pensando que isso. as crianças não estão nem aí, né, pastor César? E de repente, amanhã ou depois, você se pergunta, onde foi que eu errei? Então, cuidado. Para os líderes, você precisa procurar ajuda. Se em algum ponto da nossa conversa aqui, tão importante e necessária, e eu agradeço a Deus mais uma vez por esse tema, meu pastor Marcos Rulli, se em algum momento você se identifica por alguma dor, por alguma amargura, por um coração agitado, até mesmo às vezes pela revolta, procure ajuda. Converse com um pastor mais crente que você, com um homem de Deus, com um casal de oração sério, que não vai passar a mão na sua cabeça, mas vai te acolher em amor, para que você não dê um passo baseado nessa frustração, como forma de responder àqueles que de algum modo te feriram. Não faça isso, porque Deus não está nesse lugar e com certeza as consequências não serão boas. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Eu creio, amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor César, eu quero finalizar com duas situações, 2 historinhas bem curtas. Um grande amigo nosso, um pastor, ele disse o seguinte: cuidado entre o caminho da sua casa e a igreja. Porque geralmente nesse caminho é quando sobra tempo para se falar. Porque às vezes na correria do dia a dia, em casa, como você bem disse, em casa é perigoso se comentar os assuntos da igreja em tons pejorativos e a criança vai gravando aquilo. Eu vou contar já uma historinha. Mas eu me lembro de um colega que disse o seguinte: cuidado com o banco de trás do carro. Porque o marido está conversando com a esposa, dizendo, estou indo para a igreja hoje só pela misericórdia, porque eu não suporto ver a cara da irmã fulano e saber que ela vai estar lá para me encarar na porta da igreja. Ai, Deus tenha misericórdia. E as crianças estão no banco de trás e estão ouvindo. Exatamente. Então nós, pais e mães, estamos intoxicando nossos filhos no banco de trás do carro. Porque a criança está ali, mas ela está ouvindo. E eu me lembro de uma historinha bem antiga também. Conta-se que um pastor foi convidado para ir na casa de uma família. Eles estavam fazendo aniversário de casamento. E o pastor foi convidado para ir à casa dessa família. E o pastor chegou lá. A irmã estava na cozinha, terminando de preparar o jantar. E o pastor ficou ali com o esposo, sentado na sala aguardando. E ele tinha 2 crianças pequenas. E a maiorzinha tinha por volta dos seus 5, 6 anos. Veio correndo, cumprimentou o pastor ficou feliz, né? As crianças cumprimentaram, a outra foi correr, e aquela criança ficou ali parada na frente do pastor. Então ela ficava olhando para ele assim, ó. Olhando para ele de frente, correu atrás do sofá, ficou olhando aqui atrás dele, e ele ficou invocado com aquilo, né? E a criança, e o pai falou, filho, o que você está fazendo? Pai, eu estou procurando a outra cara do pastor. Porque mamãe disse que ele tem 2 caras. Ai. Então, pensa essa criança não grava. Meu Deus do céu.
Aquele momento era um momento de confraternização, de alegria, Uau. mas olha o que se falava dentro de casa. Então, a responsabilidade é nossa, internauta. Você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, não intoxique a sua casa. Amém. Se está tendo alguma intoxicação lá na igreja, ore pelo seu pastor, para Deus dar a visão para ele ou reabrir a visão. Que Deus nos abençoe. Foi um prazer ter a sua participação assistindo esse episódio. Que você se inscreva no nosso canal se você está assistindo pela primeira vez, e esperamos que o nosso podcast Café com Deus nesse tema tenha trazido bênçãos para a sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua vida, sua família poderosamente, e não se esqueça, esse é o nosso, pastor César. Amém. É o nosso podcast, é o seu podcast de teologia e vida cristã. Muito obrigado. Beijo no coração de todos vocês.